Olá, meu nome é Miller, eu sou farmacêutico e hoje nós vamos falar sobre quando é o momento da pessoa procurar ajuda. A pessoa geralmente, quando adquiriu a compulsão, ela já está bebendo todo dia, ela já começou a ter problema no trabalho, ela já começou a ter problema de saúde, ela começou a ter problemas familiares, as pessoas já estão se incomodando com a presença dela, principalmente em festas, principalmente em reuniões sociais. Quando a pessoa começa a ver que está acontecendo esse tipo de coisa, é hora de começar a pensar que você tem um problema com o álcool. Essa é talvez uma das piores partes pro alcoólico, porque é nessa hora que ele vai sentir que tem um problema, que ele vai começar a acender aquela luz amarela, sabe? De atenção. Fala, opa, eu acredito que eu tenho um problema com o álcool. Quando chega nesse estágio, a pessoa fica um pouco perdida, porque a alegria dela era só beber aos finais de semana. Depois que ele viu que ele começou a beber todos os dias, ela não sabe como agir. Porque o álcool é uma droga e ele vicia. A pessoa já está viciada. E como que ela vai procurar ajuda? É um tabu, porque você não consegue, você não tem ninguém para conversar que vai te auxiliar sobre esse tema. Nesse vídeo nós vamos falar dos locais onde você pode fazer. E um deles, o primeiro que você pode procurar é o CAPS, porque o CAPS ele vai te dar toda a assistência necessária. Você vai ter um atendimento médico, você vai ter um atendimento, uma assistência psicológica, psiquiátrica e você vai ser encaminhado para um grupo de ajuda. Você precisa fazer esses 3 métodos para conseguir estacionar a sua doença, porque o alcoolismo ele é progressivo e incurável. Uma vez que você adquiriu a compulsão, você não consegue mais se curar. E a única maneira que você tem de se salvar, é não ingerindo o primeiro gole. O CAPS ele vai te passar pro médico e você vai fazer alguns exames, que provavelmente nesse meio tempo que você esteve na ativa, você ingeriu tanto álcool e o álcool ele acaba destruindo algumas células epiteliais do trato digestório e não deixa com que o organismo absorva algumas vitaminas, principalmente aquelas do complexo B12, a vitamina A, que pode te causar uma doença chamada síndrome de Korsakoff, que é um tipo de demência e é uma coisa terrível. E o médico vai fazer esses exames para ver como é que anda a sua saúde. Outra coisa também que o médico vai pedir é uma tomografia do seu fígado. Tomografia? Ah, eu não lembro o nome do exame, mas ele vai passar lá e você vai ter que fazer, porque uma das coisas que acontece é que o fígado não consegue metabolizar o álcool com tanta rapidez e ele acaba destruindo algumas células do álcool, do fígado, e o fígado acaba preenchendo esses locais com tecido adiposo, que é a gordura, né? Gerando assim uma esteatose hepática, que é o famoso fígado gorduroso, que é o primeiro passo antes de vir a cirrose, né? Primeiro ele preenche com tecido adiposo, com o tempo as células vão morrendo, vai cicatrizando e aí quando chega a um certo ponto, a necrose, onde o fígado já não consegue metabolizar nada e o indivíduo vem a óbito devido a isso se não conseguir um transplante. E é muito difícil conseguir um transplante, principalmente pelo fato de quando a pessoa assume que é alcoólatra ou consta nos exames, ele é jogado lá pro fim da fila. Após esses exames, o médico vai passar uma quantidade de vitaminas, né? Se o indivíduo tiver com esteatose hepática, ele vai fazer ali uma dieta, o médico vai prescrever exercícios, o psiquiatra vai ver se vai precisar entrar com algum tipo de medicação para combater os efeitos colaterais da abstinência, porque existem em 3 graus, né? Que é o leve, o moderado e o... Esqueci o nome, gente. É que na verdade eu não
Eu não leio nada, eu vou falando assim, conforme minhas experiências, né? E o grave, tá? Quando o indivíduo ele tem essa grave, ele precisa de medicamentos para controlar principalmente a parte de convulsão e delírio tremens, porque o delírio tremens ele pode levar o indivíduo a óbito se ele não for tratado junto com o médico. Muitas pessoas, principalmente dos grupos de apoio, principalmente o Alcoólicos Anônimos, algumas pessoas mais antigas, eles não gostam muito que tomem medicamentos, mas em alguns casos, se a pessoa simplesmente parar, o organismo está tão acostumado com o álcool que a pessoa vem a óbito pela deficiência do que o álcool estava causando ali no organismo. Então é bem interessante você fazer esse tratamento médico junto com o grupo de apoio. Passou no psiquiatra, ele vai ver se você precisa de medicamentos, ele vai te encaminhar para um psicólogo para saber quais são os gatilhos que estavam fazendo com que você bebesse desse jeito. Gente, ninguém começa tomando 2 garrafas de vodka por dia. Ninguém começa bebendo assim. As pessoas vão passando por algumas coisas na vida e vai sempre aumentando aquela quantidade, principalmente pelo fato de ser uma doença progressiva, mas tem as emoções que trazem esse aumento do consumo. Alguma coisa estava fazendo você beber. Você não simplesmente acordou um dia e falou, vou tomar um copo de pinga. Não, aconteceram algumas coisas e você precisa tratar no psicólogo. Passou no psicólogo, o CAPS vai encaminhar você para um grupo de ajuda que trabalha geralmente com os 12 passos, que é o Alcoólicos Anônimos. Aí é onde você começa a sua recuperação de verdade, porque ali você vai estar conversando e tendo contato com pessoas que passaram exatamente pelas coisas que você passou. Porque lembra quando você decide parar, você não tem ninguém para conversar. Ninguém sabe quais são a sua vida. Geralmente as pessoas te julgam, acham que você bebe por falta de caráter, e não é. É uma doença que faz com que você fez, que faz você fazer muitas coisas que você não queria fazer. Você está alterado, você está com algum problema. Você não pensa direito, você não raciocina direito. É o álcool agindo. E ali você vai ver que as pessoas passaram pelas mesmas coisas que você. Quando você começa a falar sobre as suas experiências, você vai ver que você começa a se sentir muito melhor. E muitas pessoas têm preconceito com Alcoólicos Anônimos, acham que você vai chegar lá e você vai encontrar um monte de bêbado. Pelo contrário, quando você chega lá, a única pessoa que vai chegar mal acabada, talvez ainda fedendo a álcool, é você que está chegando. As pessoas que estão lá já não bebem. Muitas pessoas têm 30 anos, 40 anos que não ingerem álcool. E são essas pessoas que vão te ajudar a chegar no método que faz com que você não beba, vivendo de 24 em 24 horas, seguindo os 12 passos que eles seguem. E assim, eles não é só para parar de beber. Existe toda uma filosofia de vida no qual você vai aprender a melhorar alguns aspectos da sua vida que você fica errando. E porque o alcoólico ele passou tanto tempo bebendo que ele acabou não amadurecendo em vários aspectos, né? Enquanto as pessoas estavam ali passando por problemas reais, o alcoólico ele estava bebendo todos os dias e acabou não passando por isso. E seguindo, são essas etapas. O indivíduo vai conseguir estacionar a doença seguindo exatamente essas etapas. Algumas pessoas, gente, isso aí não é via de regra, tá? Algumas pessoas simplesmente entram no Alcoólicos Anônimos, conseguem parar. Outras pessoas vão ao médico, conseguem parar. Outras pessoas não conseguem. Outras pessoas simplesmente desistem e morrem bebendo porque não tem outra saída. Ou você tenta, você tem que lutar, ou você vai acabar morrendo, ou sendo preso, ou sofrendo acidente, ou indo parar no hospício. Não existe outra saída, pessoal. E é isso que eu tinha para falar hoje. Amanhã não venho com mais vídeo. Peço que vocês curtam a página, se inscrevam no canal, indiquem esses vídeos para as pessoas que ainda estão sofrendo. O canal não tem fins financeiros. Acho que aqui ninguém vive de YouTube. A gente quis montar esse projeto exatamente para ajudar as pessoas que ainda estão sofrendo nas garras do alcoolismo, estão sofrendo na garra da adicção, ou estão com algum problema com os filhos, alguma doença. Minha esposa, ela é psicóloga, e às vezes a pessoa tem um filho
que tem, por exemplo, autismo. E a pessoa simplesmente não levou no médico e não tá ali entendendo o que está acontecendo. Aqui minha esposa vem dar dicas sobre como você saber onde levar e tratar. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.